Plano de parto, um documento que indica o desejo da mulher grávida, né, em um dos momentos mais importantes da sua vida, a hora de ter o bebê. A Beatriz Lacerda está com a gente ao vivo e vai falar mais sobre esse direito da mulher agora no Cidade. Olha, Edson, eu confesso a você que nem eu tinha conhecimento muito bem do que era esse plano de parto. Eu já ouvi falar que muitas mulheres conversam com o médico, dizem como elas querem ser tratadas, quais são os métodos que vão ser utilizados ali momentos antes e até depois do parto para que ela possa relaxar, o que vai acontecer naquele processo que é longo, né, que leva muitas horas até que o bebê venha nascer. Mas que existe um documento chamado plano de parto, eu também não sabia e sei que muita gente que está em casa também não tinha conhecimento. Mas olha, esse ao vivo aqui é justamente para informar você que está em casa que ele existe, tá? E é um direito da paciente de apresentar isso para o seu médico. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto é o doutor Juliano Pessoa. Ele é um advogado especialista em direito da saúde e vai conversar com a gente sobre o que é esse plano de parto. Boa noite, doutor. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Edson, quem nos assiste. Nada mais é, Beatriz, do que um documento, né, que a paciente deve, inclusive, construir junto com o seu médico, onde ela colocará ali as suas manifestações de vontade, ou seja, o que é que ela deseja, como é que ela deseja que seja procedido ali o seu procedimento de parto. Se ela deseja determinados procedimentos, se ela quer que haja estimulação do trabalho de parto por meio de hormônio, que muitas vezes se utiliza, e deve previamente ter o consentimento da paciente, quem é que ela deseja que esteja com ela dentro da sala de parto, se é o companheiro, se é a mãe, se é um parente, um amigo, enfim, é a livre escolha dela, se ela terá o auxílio de uma profissional, de uma doula, também ali naquele trabalho de parto, enfim, toda e qualquer manifestação de vontade que cabe à paciente decidir, ela poderá reduzir a termo, como nós chamamos juridicamente, ou seja, colocar num papel e entregar na maternidade onde ela fará o seu parto, para que aquela equipe tenha ciência das suas vontades, dos seus desejos, que ela construiu junto com o seu profissional, e aquilo seja naturalmente seguido, ou seja, para que não tenhamos, naquela realização daquele procedimento, qualquer tipo de procedimento realizado sem o consentimento ou contra a vontade da gestante, o que é pior ainda. E esse documento, ele pode ser feito à mão? Como é a forma dele? E é a mulher que elabora isso sozinha e entrega no dia que vai para a maternidade? Essa pergunta é ótima. Veja, não existe qualquer tipo de regra, de formato desse documento. Pode ser até manuscrito. Mas é interessante que, como ela vai construir durante o pré-natal, esse é o mais recomendado, ela senta com o seu médico e ela pode colocar até em forma de tópicos. Então, ela vai tratando tópico a tópico no trabalho de parto, durante o parto, pós-parto, e vai colocando, construindo aquele documento junto com o seu companheiro, junto com o médico. O médico é crucial nesse trabalho, Beatriz, porque ele será aquela pessoa técnica que irá esclarecer a paciente e o seu companheiro de cada escolha. Ele que fará esse esclarecimento para a paciente para que ela tenha a maior possibilidade possível de conscientemente escolher de forma clara e objetiva. Aí vem agora a questão do direito, né, dessa mulher. Se algum daqueles desejos ou preferências do plano de parto não forem respeitados pela equipe médica, o que é que cabe? Olha só, o profissional, naturalmente, e a instituição poderá responder por isso, tá? Se ele não comprovar, né, se os profissionais não comprovarem a indispensabilidade da realização daquele procedimento e a urgência para que nem o consentimento da paciente existisse previamente, os profissionais, naturalmente, poderão responder. Esse documento, inclusive, quando ela entrega na maternidade, ele tem que estar anexado ao prontuário médico daquela paciente. Então, se algo transcorrer durante a realização do procedimento em desacordo com o que foi ajustado previamente, ela pode requerer esse documento, a cópia desse prontuário médico, em um momento posterior e utilizar isso, inclusive, para poder pedir as reparações cabíveis. Mas eu queria até deixar uma mensagem aqui para os profissionais, né? Infelizmente, alguns profissionais médicos, quando se deparam com a solicitação de alguma paciente para construir esse documento, isso é recebido, muitas vezes percebido, como se fosse uma manifestação de desconfiança da paciente. Não é por aí. Eu, inclusive, aconselharia todo e qualquer profissional a sugerir a construção desse documento para as suas gestantes, porque isso traz uma segurança jurídica para ambos,
tanto para a gestante como para o profissional. Ele terá ali, num documento formal, toda a manifestação de vontade e todos os procedimentos que a paciente desejava ou não se submeter. Ou seja, ainda é um assunto pouco conhecido da população, de maneira que até profissionais que trabalham nos hospitais, né, não necessariamente o médico, mas algum enfermeiro ou técnico de enfermagem, nem sabe do que se trata, né? O plano de parto. Então, é importante que a gente explique isso para as pessoas e diga que é um direito que cabe a toda e qualquer gestante, seja na rede privada ou pública. Exatamente. Tanto a rede privada como a pública, não há qualquer tipo de distinção. A paciente chega na maternidade com esse documento, entrega à equipe que realizará o seu procedimento de parto. Isso tem que ficar anexo ao prontuário dela e ali estão as suas manifestações de vontade. E assim, ela não deve sofrer qualquer tipo, vale destacar aqui, qualquer tipo de constrangimento por entregar esse documento, tá? Ou por tocar no assunto de desejar fazer esse documento. Isso não deve existir. Isso também será visto como um ato de violência, no sentido de constranger aquela paciente que simplesmente deseja construir um documento que as normas lhe resguardam o direito de fazê-lo. Simplesmente isso. Muito obrigada, viu, doutor Juliano Pessoa, por trazer as informações, né? Pelo menos o primeiro contato, né, Edson, para muita gente, sobre esse assunto, que é o direito da parturiente, né, da mulher gestante, no momento em que ela vai para a maternidade, aquele dia tão crucial, tanto para ela quanto para o bebê. E para que a gente não venha ouvir tantos casos de violência obstétrica, denúncias que são feitas depois e fica difícil ali comprovar se houve ou se não houve. Então, elaborar esse plano de parto é muito importante, por isso, se você está esperando um nenenzinho, vai dar à luz em breve, é muito importante conversar com o seu médico sobre esse assunto. Eu volto com você, Edson. Pois é, ter a informação, né, faz toda a diferença. Muito obrigado, doutor Juliano, pela participação. Obrigado, Bia, pelas informações também aqui no nosso Cidade.